A igreja que persevera na comunhão prega o Evangelho sem dar uma palavra. Nós vamos ler o texto que se encontra lá em Filemon, capítulo único, versículos 6 e 7. Filemon, versículos 6 e 7. Amém? Filemon fica depois de Tito, 2 Timóteo. Pronto. Está aqui na projeção. Versículos 6 e 7. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Esse escrito a Filemon é uma carta do apóstolo Paulo. Essa carta é um dos menores escritos de Paulo, né, que a gente pode encontrar na Bíblia, um dos seus menores escritos. Mas é muito grande a intenção e o objetivo dessa carta. O objetivo dessa carta é a reconciliação, é a construção de um novo relacionamento entre Filemon e Onésimo. Paulo, para conseguir alcançar o seu objetivo, ele se coloca como exemplo. Ele faz, primeiro, ele tinha autoridade, por exemplo, ele tinha autoridade espiritual sobre a vida de Filemon. Ele é apóstolo e ele tinha autoridade espiritual sobre a vida de Filemon. Mas ele não disse a Filemon o que ele deveria fazer. Você deve fazer tal coisa. Ele usou palavras de amor, palavras de incentivo, de impulsionamento para conseguir o seu objetivo. Por quê? Porque ele esperava que, agindo ele desta forma, Filemon agisse da mesma forma. Que Filemon tratasse Onésimo não mais como seu escravo, mas como um irmão em Cristo. Mesmo antes tendo autoridade sobre a vida de Onésimo, dessa vez ele deveria recebê-lo como um irmão. Só que antes de nós mergulharmos nesse texto, talvez alguns estejam se perguntando quem é Filemon, quem é Onésimo, como assim a gente vai chegar lá? Foi só uma palhinha. Vamos mergulhar, vamos relembrar, na verdade, o tema anual que nós estamos vivendo. Alguém lembra qual é o tema de 2026? Perseverança. Faz tempo, desde o congresso, que a gente não ouve falar mais em perseverança, né? Só na camisa. Porém, a gente talvez não ouça a palavra perseverança constantemente, mas em todas as mensagens que a gente escuta aqui no púlpito, em todas as mensagens que a gente ouve nas redes sociais, no YouTube, ela remete a isso. Ela tem esse objetivo de impulsionar, de dizer: olhe para Cristo, siga o alvo, o alvo é Jesus, não desanime, não desista. Isso é perseverança. E às vezes a gente ouve tanto isso durante toda a nossa vida, e toda vez que a gente fala sobre perseverança, principalmente esse ano, que é o ano da perseverança, no nosso ministério, a mensagem fica meio um pouco redundante, repetitiva, cansativa. Vai falar de perseverança de novo, não é? Porém, ao longo da nossa caminhada, a gente ouviu muito isso, muito. Eu acredito que, assim como eu, você, desde que se converteu, tem escutado os irmãos nas visitas dos projetos, nos cultos, nos departamentos, dizendo: não desista, persista, não é? Olhe para Cristo, como eu já falei. E mais uma vez é necessário que a gente ouça, persevere. E a gente não vai ouvir somente hoje ou no próximo congresso. A gente vai ouvir o quanto for necessário, sempre que for necessário. Por quê? Porque nós não vivemos mar de rosas. Nós cristãos não vivemos mar de rosas. Sempre vai haver uma necessidade, uma oportunidade, alguma situação em que a gente vai precisar ouvir de alguém. Não desista, persevere, vai dar certo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque isso aqui não é o fim.
nós não chegamos ao fim, né? A gente não chegou também onde a gente deveria chegar. A gente está caminhando. Então, por ainda estarmos nesse mundo caótico e por Deus ainda não concluir a boa obra nas nossas vidas, nós vamos ouvir: persevere. Mas aí nós temos um desafio. O desafio da palavra perseverança para as nossas vidas é: muitas vezes a gente está sentado ouvindo alguém falar sobre perseverança, mas a gente está agindo, tendo atitudes erradas. E aí a gente, quando escuta alguém dizer persevere, a gente: eu sabia, amém, eu estou certa. Então existe algo que a gente precisa perseverar, existe algo que a gente precisa começar a fazer, e existe algo que a gente precisa abrir mão. Então esse é o nosso desafio diante da palavra perseverança: a autoanálise. Onde é que eu estou? Com quem eu estou? O que eu estou fazendo? Né? As minhas amizades, o ambiente, os ambientes que eu frequento, as palavras torpes, as atitudes desnecessárias, né? Quem me aproxima de Deus, quem me afasta de Deus. Então essa autoanálise diante da palavra perseverança precisa ser feita. Mas como todo bom cristão bíblico que somos, a gente sabe pelo menos naquilo que a gente precisa perseverar. A gente deve perseverar em oração, no estudo da palavra, na comunhão dos santos, em santidade, na obra do Senhor, em amor ao próximo. Para com essas coisas não há limite. Persevere. Amém? Glória a Deus. Então, vamos agora compreender mediante o texto, não apenas os versículos que lemos, mas todo o capítulo de Filemon. Vamos compreender como uma oportunidade de que a gente possa fazer essa autoanálise, mudar não apenas a nós mesmos, mas mudar os nossos relacionamentos, né? Buscando perseverar no fim do verdadeiro evangelho, aquele que ama, perdoa e faz nova todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E compreender esse texto, ele é muito rico em alguns ensinamentos, sobretudo de como a igreja ela pode viver a verdadeira comunhão, né? A comunhão que agrada a Deus. E o primeiro ensinamento, eu titulei assim: o Evangelho de Cristo, ele mexe com a vida real. Ele mexe ao ponto de transformar não apenas as vidas, mas as relações. Toda ela. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho e a fé é depositada dentro do nosso coração, e aí a gente levanta a mão, a gente chora, a gente recebe a oração, aquela oração visível, né, na qual a gente demonstra publicamente que a gente quer, a partir daquele momento, viver uma vida diferente. Sabe? Quando a gente toma a atitude de vir aqui à frente, receber Jesus como o único e suficiente Salvador, a gente está declarando que dali para trás nossa vida não valeu muita coisa não, mas a gente compreendeu que há um Senhor que nos amou primeiro, que nos salvou e que quer mudar a nossa história. Por isso a gente veio até aqui e levantou a mão, porque a gente quer o quê? Uma nova história. Não é outra coisa, é isso. Não é, gente? É isso que a gente quer quando a gente aceita Jesus, quando a gente reconhece a Cristo. O Evangelho, ele transforma vidas. Ele transforma pessoas antes inúteis a pessoas úteis, produtivas e abençoadas. Louvado seja o Senhor. Ele transforma, por exemplo, Onésimo antes escravo de Filemon, como diz o versículo 16, agora é um irmão amado. E a palavra diz lá em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Assim foi na minha e na sua vida, assim foi na vida de Onésimo. Uma coisa era quem você era antes de Cristo, outra é o que você é agora, é o que o Evangelho te tornou, é o que Cristo tem te tornado a cada dia. A palavra nos diz, em alguns estudos também, né, que a gente meditou, que a gente buscou, de que Onésimo, ele fugiu do seu Senhor. Onésimo, ele
fugiu de Colossos para Roma, onde Paulo estava preso. E após a sua fuga, ele se converte ao Senhor Jesus. E quando ele se converte ao Senhor Jesus, através do próprio Paulo, o versículo 10 vai dizer que Paulo gerou ele na prisão. Então, alguém perceba que Paulo estava aprisionado por amor ao Evangelho, mas ele não estava desfalecido, ele perseverou na sua missão, no seu objetivo, naquilo que Deus o constituiu. Ali, ele, mesmo aprisionado pelo Evangelho, ele gerou outras vidas. Um preso por amor ao Evangelho libertou um verdadeiro aprisionado de homens, porque Onésimo era escravo de Filemon, em um liberto em Jesus Cristo. Porque é isso que a salvação faz conosco. A gente antes era prisioneiro das trevas, prisioneiro de Satanás, prisioneiro do nosso egoísmo, prisioneiro dos nossos achismos e prisioneiro às vezes de um relacionamento de alguém. Mas quando Cristo chega na nossa vida, verdadeiramente somos livres. Livres de qualquer coisa. E a gente só se prende de novo se a gente se permitir. Porque Cristo nos torna livres. O nome de Onésimo, no grego, é Onésimos. E significa útil ou proveitoso. E era um nome comum na época dado a escravos, justamente pela função que eles exerciam. Não é? Esse jovem vai ser útil, ele é proveitoso, é Onésimos. Então eles nomeavam os escravos normalmente com esse nome por conta do seu significado. E aí Paulo, ele faz um trocadilho a respeito do nome de Onésimos. Coloca isso no versículo 11. Ele faz um trocadilho. Ele diz assim, quando ele escreve a carta a Filemon, intercedendo por Onésimo, ele diz: antes ele era inútil para você. Mas o nome Onésimo não significa inútil. Mas mesmo com esse nome, sem Cristo, ele era inútil. Porque todos nós sem Cristo estamos mortos em nossos pecados e delitos. Não somos proveitosos, a não ser para quem nos amou primeiro e já tem um propósito nas nossas vidas. E aí ele continua, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Onésimos, agora o nome dele faz sentido. Ele é útil. Ele é útil para aquele que antes era o seu Senhor. Ele é útil na vida de Paulo. Ele é útil na obra. Ele é útil nas mãos de Deus. Porque é isso que o Evangelho de Cristo ele nos torna úteis na vida uns dos outros. Porque ele nos torna um corpo. Ele nos torna uma família, sem qualquer divisão. Porque a união que agrada a Deus é o que deve prevalecer no meio do povo dele. E perseverar na prática da comunhão é o que vai refletir o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, não apenas nas nossas vidas, mas na igreja, na comunidade cristã e também na sociedade. Quando a gente está junto e unido, as pessoas, elas mesmo que distante, como vocês estavam na administração da peça, mas vocês observaram e viram e entenderam que aquele povo trabalhou e conquistou o seu objetivo e não abandonou e caminharam juntos. Então, quando uma igreja age dessa forma, todo mundo percebe, todo mundo vê e todo mundo compreende que há algo muito maior no meio desse povo, com as mãos dadas, do que muitas vezes lá fora. Perceba que o Evangelho é capaz de quebrar barreiras sociais. Por exemplo, Onésimo, antes escravo, hoje irmão. Um fugitivo em um livre. Talvez alguém odiado, agora amado, como Paulo chama. Paulo ele não abandonou Onésimo assim que ele se converteu. Pelo contrário, Paulo manteve ele por perto e direcionou a sua nova vida, como sendo aquele intermediário entre ele e Filemon. E Paulo fez isso até que o perdão de Filemon fosse liberado sobre a vida de Onésimo. E perdão é uma das coisas que para nós cristãos é inegociável. Então Paulo ele sabia do que estava falando e com quem estava falando, com Filemon.
perdoar. E assim devem ser as relações dentro da igreja. Elas devem refletir a realidade do Evangelho, sem discriminação, sem orgulho ou divisão. Porque afinal de contas nós somos o quê? Irmãos. Nós somos irmãos. E o próprio Cristo, ele nos ensina isso. Lá em Mateus 23:8, ele, um dos seus ensinamentos, ele diz aos seus discípulos, 23:8, contudo, vocês não devem ser chamados Rabi, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Esse versículo, ele já nos leva ao segundo ensinamento, que é, quem é o Senhor de quem? Paulo, ele estava preso em Roma pela primeira vez, pela sua primeira prisão em Roma. E ele escreveu essa carta para reconciliar Filemon ao seu irmão Onésimo. Filemon, ele vivia em Colossos. Há uma passagem em Colossenses em que Paulo se dirige à igreja de Colossos, que era na casa de Filemon. E aí ele diz, estou enviando o irmão Onésimo. Então a gente acredita pela Bíblia, pela palavra, e que Filemon vivia em Colossos. E ele se converteu e permitiu que uma igreja, que a igreja de Cristo se reunisse em sua casa, como diz o Pão Nosso, no versículo 2. Amém? É porque é um capítulo inteiro, aí sempre que a gente vai falando, é bom que ele está mostrando. Então, lá no versículo 2, deixa claro que uma igreja de Cristo se reunia na casa de Filemon. E naquela época também era comum que os homens com bastante terra, os homens ricos daquela época, como Filemon era, donos de escravos, quando eles se convertiam, eles utilizavam suas casas como casa de oração. Filemon. Então Paulo, ele intercede com amor e não utilizando a sua autoridade apostólica, que certamente Filemon, sendo a cabeça daquele grupo que se reunia na sua casa, ele conhecia Paulo, o missionário Paulo, não é? Alguém que mesmo na prisão enviava cartas às igrejas, direcionava as igrejas. Então ali, certamente Filemon conhecia a autoridade de Paulo, mas Paulo ele se apresenta no versículo 1 como prisioneiro de Cristo. Paulo, ele não se apresenta como apóstolo, porque existe apenas um Senhor de todos, como nós vimos no versículo anterior, Mateus. O Evangelho, ele nos torna irmãos, ele nos torna livres e não donos uns dos outros. A atitude de Paulo, ela também não foi em vão, porque ele quis deixar claro que mesmo tendo autoridade espiritual para com a vida de Filemon, ele falava com humildade, ele falava com amor. Ele não determinou, ele poderia dizer faça, mas ele não determinou, porque mesmo nós, no nosso direito, no direito da nossa função, ou no direito da nossa missão, nós precisamos entender como é que a gente deve tratar os nossos irmãos. Não é com a autoridade do cargo, por exemplo. Paulo não usou da sua autoridade ministerial. Paulo falou com amor, era um irmão para com o outro. E o tratado de irmão é assim, somos irmãos. E ele deu-se como exemplo, porque ele queria que Filemon agisse da mesma forma. Como é que Paulo ia impor que ele, no dever vamos dizer, de pastor, ele estava, não é pastor, mas vamos dizer, aqueles irmãos que se reuniam na casa dele, eles estavam sob a autoridade dele, e ele sob a autoridade de Paulo. Mas se ele obrigasse, determinasse e dissesse que Filemon deveria receber Onésimo, como era que Filemon iria tratar Onésimo? Então Paulo foi com amor, com humildade, com mansidão, para que Filemon agisse da mesma forma. E ao receber, Onésimo recebesse com amor, com mansidão, e não usando da sua autoridade sobre ele, mas até quebrando todas as barreiras e reconhecendo ele como seu irmão em Cristo Jesus. Então a gente muitas vezes quer algo, mas a gente precisa fazer algo, dar-se como exemplo.
E o nosso relacionamento com Cristo, ele deve tornar o nosso relacionamento com os outros seguidores de Cristo um relacionamento familiar, um relacionamento de bênção, um relacionamento de amor, de misericórdia e de perdão. A reconciliação, eu achei isso aqui muito interessante, peço que os irmãos tenham bastante atenção. A reconciliação entre Filemon e Onésimo, ela é uma representação pequena, mas muito clara, do relacionamento entre Deus e nós, o ser humano. Porque, através de Cristo Jesus, que assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso lugar e pagou as nossas dívidas, Ele nos apresentou ao Pai como irmãos reconciliados. E foi o que Paulo fez. A palavra diz lá em 1 Timóteo 2, 1 Timóteo capítulo 2, e o versículo 5, diz que: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, Cristo, Ele foi mediador entre Deus e nós. Ele assumiu a nossa culpa e pagou a nossa dívida, e nos reconciliou com o Pai, e nos tornou irmãos. E Paulo, ele representa aqui um tipo de Cristo. Paulo, ele foi mediador entre Filemon e Onésimo para essa reconciliação acontecer. E Paulo, ele não apenas fez a mediação por carta, pedindo que Onésimo o recebesse de volta. Paulo, ele assumiu toda a dívida de Onésimo. Coloca aí versículo 18 e 19 de Filemon. Paulo assumiu a dívida, assumiu a culpa. 18 e 19. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Então Paulo, ele assumiu as dívidas, o prejuízo, algo que Onésimo possa ter causado ao fugir. Ele era escravo, ele era útil, né? O seu nome já diz, né, que lá ele servia, ele era escravo de Filemon e ele fugiu. E se ali ele deixou algum prejuízo, algum dano, Paulo, ele ia pagar, ele assumiu. O terceiro ensinamento agora é sobre perseverar. Diante de tudo que nós vimos, dos dois primeiros ensinamentos, como devemos proceder? Como perseverar? Como a igreja deve perseverar? Primeiro, no amor, no perdão e na comunhão. Foi o que nós vimos até aqui. Reconhecendo-nos uns aos outros como irmãos e nos tratando como irmãos. Nos versículos que nós lemos inicialmente, nos versículos 6 e 7, Paulo, ele reconhece a fé e o amor de Filemon pelos santos. Você vê que Paulo já começa, oro pela comunhão, ele reconhece no versículo 7 também, ele diz que o amor que ele tem dado é uma grande consolação no coração de Paulo, porque Filemon, ele tem reanimado o coração dos santos. Filemon era aquela pessoa que impulsionava, que reanimava, que tratava bem as pessoas, a igreja que se reunia na sua casa. Então isso alegrava Paulo. Então, Paulo, ele começa a falar da generosidade, do amor e do impacto que Filemon, que aquelas atitudes de Filemon causava aos irmãos, como reanimar os seus corações. Então Paulo, ele tem um objetivo a escrever aquela carta a Filemon, a reconciliação dos dois. Mas Paulo, ele começa falando das virtudes de Filemon. Ele não já chegou dizendo o assunto é esse, não. Ele chegou falando de suas virtudes. Ele chegou falando do trabalho em equipe, de tudo que ele tem visto, tem observado. Então, é isso que Paulo faz na maioria das suas cartas, não apenas nesse versículo. Inclusive, nos versículos 23 e 24, Paulo, ele também enfatiza 23. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações. 24. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores.
Então perceba que ele fazia questão de enfatizar o trabalho em equipe, que ele não estava só, que aquilo que ele está fazendo na casa dele é bênção, que aquilo tem gerado um impacto na sociedade, um impacto entre os irmãos. Eu ouvi falar, Paulo, em muitas suas cartas, eu ouvi falar que o irmão fez tal coisa. Esses são os meus cooperadores. Então assim, o trabalho em equipe é muito enfatizado por Paulo. Ele nunca age só, ou de maneira solitária e egoísta. Ele sempre faz isso, faz essas menções nas suas cartas, porque ele demonstra com tudo isso de que uma igreja forte é uma igreja que caminha junto. O Evangelho de Cristo, ele tem esse poder, não apenas de nos reunir num culto como esse de hoje, fisicamente. Ele não apenas reúne pessoas, ele une em laços eternos, em laços celestiais. Ele nos une como irmãos, filhos de um só Deus e Pai, que preza por união entre seus filhos. Perceba que estar em Cristo, quando nós estamos em Cristo, fazendo parte de uma família espiritual como essa, isso é motivo suficiente para que a gente possa ter um relacionamento firme e de confiança uns nos outros. Muitas vezes a gente chega em um ambiente espiritual, em uma casa de oração, não estou falando da nossa casa de oração, deste lugar onde a gente está hoje, mas muitas vezes a gente chega, como eu mesmo já pude ir numa igreja de uma pessoa, que a gente nem conhece as pessoas, E a gente chega, se senta, se cultua, se levanta e vai embora. E não dá um bom dia, boa tarde, as pessoas são muito ali, focadas na sua, e por não conhecer mesmo. Então assim, às vezes a gente está ao lado de um irmão, mas não tem um relacionamento com esse irmão, E isso, em uma igreja lá fora, é até comum e dá até para você dizer assim, mas a gente não conhece. Mas aqui, nós nos conhecemos. Serrinha nos conhece, Então, o fato de estarmos em Cristo é motivo suficiente para termos um relacionamento firme e de confiança e amor uns para com os outros. Jesus, ele nos dá essa garantia. Olha o que Paulo diz nos versículos 20 e 21. Olha o que Paulo diz, 20 e 21. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício. Ele está pedindo algo ao Filemon. E olha o que ele está pedindo. Por estarmos no Senhor. Ele não está pedindo porque ele é Paulo, o apóstolo, o bambambam. É por estarmos em Cristo. Reanime o meu coração em Cristo. 21. Confiante na sua obediência, escreva você, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Se somos filhos de Deus, irmãos em Cristo, obedientes à sua palavra, devemos zelar pelos nossos relacionamentos, especialmente os da fé. Não fale mal do seu irmão. Não permita que alguém fale mal do seu irmão para você. Persevere no fundamento de que aquilo que nos une é mais forte do que o próprio sangue. Aleluia. Isso é forte. O que me une a irmão Lu é mais forte do que o que me une a mim com a Giema. Cristo é quem nos une. Cristo é quem nos une. Então muitas vezes a gente negligencia os relacionamentos aqui dentro, por relacionamentos familiares, sanguíneos e até lá de fora, que desagradam a Deus, que desonram a Deus. Mas temos algo que nos une, que é bem maior. É Cristo Jesus. Em Gálatas 6:10, a palavra diz, Gálatas 6:10, a palavra diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, sem distinção, especialmente aos da família
na fé. A todos, todos, todos mesmo. Especialmente aos da família da fé. Paulo, ele conheceu Onésimo, o gerou na fé. Foi Paulo que o gerou, né? Estava na prisão, pregou, Onésimo aceitou Jesus, o manteve por perto por um tempo, conheceu a sua história, e ali ele foi intermediário, ele foi a ponte, ele foi intercessor, entre ele e o seu amo Senhor. E aí Onésimo, ele foi um filho na fé para Paulo. Não era filho de sangue, era um irmão em Cristo, não era um irmão de sangue. Mas veja as palavras que Paulo usa em favor de Onésimo. Versículo 10. Olha as palavras de Paulo em favor de Onésimo. Suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. 12. Eu o envio de volta a você como se fosse o meu próprio coração. 17. Assim, se você me considera um companheiro, ele não impôs. Se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E aí, eu paro e reflito, que amor é esse por Jesus que Paulo sentia? Que vida entregue é essa na obra? Que mesmo preso, sendo intermediário, né, em uma relação, em uma situação que nem cabia a ele. Muitas vezes a gente faz isso. Não, aqui é entre ela, eu não vou me meter, não vou, né? Nem orar, às vezes a gente ora por alguma situação. Então, será que nós somos transformados a tal ponto? Aí eu me pergunto, se Deus é o mesmo e a mensagem do Evangelho é a mesma, o que há de errado conosco? O que há de errado nas igrejas, né? Sobretudo a brasileira, que a gente sabe, que a gente conhece, aqui em pé anda. A gente sabe que há muitos vices, há muitas contendas, há muita divisão. Por que tanta insatisfação em servir na obra do Senhor, se a gente nem está preso, se a gente está livre? E às vezes é uma luta tão grande para que a gente consiga um grupo, sabe, levantar um povo para fazer alguma coisa. Então assim, a gente é livre, não estamos presos como Paulo. Por que tanta indiferença e acepção entre nós, irmãos e as pessoas, né, no geral? Não estou generalizando, são instruções da palavra do Senhor. E eu sei que não fala para paredes. A igreja que persevera em comunhão impacta uma sociedade inteira, pregando o Evangelho em ações, atitudes, comportamentos, amando verdadeiramente e servindo com excelência. Eu não estou falando que a gente não vai mais pregar em palavras. Não é isso. O ir e pregar a toda criatura é uma ordenança. Nós precisamos falar de Jesus. Mas algo que me chamou muita atenção e me tocou nesse texto é que, de fato, muitas vezes a gente não vai conseguir alcançar ninguém com palavras. Mas se lá fora conseguirem observar, como vocês observaram a peça, a comunhão dos santos, e não um irmão falando do outro, questionando o pastor, ou sua liderança, ou faltando, não, porque estou chateado, pastor. Gente, somos observados. Somos a igreja de Cristo. A gente não é qualquer coisa, não. Então o mundo nos observa. Então vamos impactar essa sociedade, sobretudo com o nosso comportamento. Porque quando der para ir, a gente vai. Quando for para falar, a gente fala. Mas quando não der, o que é que eles vão ter de nós? Somos cartas do Senhor. Somos cartas vivas. Eles fazem leituras de nós. Precisam nos
vê como os irmãos que deveriam ser irmãos em Cristo, de mãos dadas, vivendo união que agrada ao Senhor. Então, nessa noite, a gente venha refletir sobre a nossa conduta cristã e que venhamos considerar a transformação genuína, bíblica, em que somos importantes uns para os outros, porque temos algo em comum. E é a única coisa que importa nessa vida, o nosso Pai. Nós somos importantes uns para os outros, porque a única coisa que importa nessa vida nós temos em comum, um Pai. Nosso Deus eterno, nosso Senhor e Salvador. Eu concluo nessa noite convidando os amados a lembrar da igreja primitiva, lá em Atos 2. Nós temos exemplos inspiradores a seguir. Nós temos hoje também a oportunidade de perceber a importância da comunhão entre os santos de Deus. Nos versículos primeiro, Paulo ele saúda uma igreja que está reunida na casa de Filemon. E isso era comum. Desde o envio da descida do Espírito Santo, era comum. Os irmãos eles se reuniam em suas casas. Os irmãos eles viviam em comunhão. Então, lá em Atos 2, 42, 47, Atos 2, 42, 47, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas casas, propriedades e bens, e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha o que a igreja unida, reunida, vivendo em amor e comunhão. Olha o que ela reflete para a sociedade. Eles louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Os irmãos, eles ainda não tinham saído para evangelizar. Eles evangelizavam em ações, em comportamento, em comunhão, estando juntos, orando, louvando a Deus e ganhando a simpatia de todo mundo. E Deus acrescentava à família dele os que iam sendo salvos. Por quê? Porque é uma igreja que persevera em comunhão, prega o evangelho sem dar uma palavra. Amém? Eu agradeço a oportunidade, Jesus.